Olá, concurseiras. Vamos dar início a mais uma entrevista com a aprovada. Hoje nós vamos conhecer a Tainã, que foi aprovada no concurso para o TCM do Pará e está aqui conosco para compartilhar um pouco da trajetória dela enquanto concurseira. Muito obrigada, Tainã. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de participar e compartilhar um pouco da minha experiência com os concurseiros. Tainã, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, repetindo aí seu nome, a sua idade, se você não se importar, onde você mora, sua área de formação e o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Certo. Meu nome é Tainã, eu tenho 32 anos, sou de Recife, Pernambuco, sou casada, graduada em Ciências Contábeis e também tenho mestrado em Ciências Contábeis. Fui aprovada agora para o cargo de auditor de controle externo do TCM Pará. Esse foi seu primeiro concurso, Tainã, na área de controle, ou você já vem aí acumulando algumas provas? Não foi meu primeiro concurso. É, Eu tenho já algumas aprovações no cadastro de reserva. Na verdade, eu iniciei estudando para a área fiscal. Hum. A pergunta que todo mundo faz, Receita Federal, não comecei para a Receita Federal. Por incrível que pareça, nunca foi meu sonho estudar para a Receita Federal. Eu meio que caí na área fiscal, porque eu vi o pessoal falando muito, e comecei a estudar para a área fiscal, o pessoal falava que era muito bom, comecei a pesquisar a carreira, comecei a estudar na pandemia, sou concurseira da pandemia, tem vários concurseiros da pandemia agora, né? E iniciei para a área fiscal. Cheguei a fazer 3 provas da área fiscal, e foi aí que eu comecei a conhecer o pessoal que estudava, e conheci algumas pessoas que estudavam para a área de controle. Me interessei pela área, e resolvi, aí saiu aquele edital lá da CGU, com 300 vagas, e você, poxa, 300 vagas, não, com certeza dá para mim ser edital. Nunca tinha estudado AFO, Meu administração Deus. financeira, nunca tinha estudado contabilidade pública, mas com certeza dá para mim ser edital. Tinha estudado as disciplinas, já tinha feito a base na área fiscal, né? Disse, Uhum. não, vou migrar e vai dar tudo certo. Então, cheguei para a prova da CGU, tinha acho que 3 meses para fazer a prova. Eu tive que pegar as disciplinas principais, que eram AFO e contabilidade pública, Hum. fora as outras coisas. Então, todo Meu mundo já sabe que não Deus. deu certo, né? É. Foi, foi corte, levei corte, então, assim, mas foi bom por um lado, porque eu descobri, depois de ter estudado AFO, CASP, eu descobri o que era realmente que eu queria. Então, eu migrei, e isso eu já estava bem ciente de que se eu migrasse para a CGU, se eu migrasse para a área de controle, seria muito difícil voltar. Eu não queria ficar pulando, né? Uhum. Indo e voltando, ou ficar nas duas carreiras ali, não. Então, eu decidi, eu disse, não, agora que eu estou na área de controle, eu vou permanecer. Por incrível que pareça, logo depois da CGU, teve a CGMS, que foi a controladoria lá do Mato Grosso do Sul, e apesar de ter sido meu segundo concurso na área de controle, eu consegui ficar lá em 29º, na ampla concorrência, eram 13 vagas, se eu não me engano. E aí foi meu primeiro cadastro de reserva, né? Fez um ano desse cadastro de reserva. Ainda Estou não foi esperando. chamada. Agora, eu agora estou em sexto lugar lá na filinha, Olha. já perto de ser chamada, mas acabou que nem vou para lá. E assim, você não tem medo de arriscar, né? Porque você é de Recife, mas você vai tentando tudo quanto é estado. Não tem nada que te prenda a um estado em si. O que te leva mesmo é o salário, ou é a estabilidade, é a área de trabalho? O que é que te motiva? Ó, inicialmente a área de trabalho. Aqui em Pernambuco, só teve o Tribunal de Contas de Pernambuco, que foi em 2017, e ainda está chamando o pessoal. Por causa da pandemia, né, ficou suspenso aí, e estão chamando o pessoal até hoje. Como eu sabia que não ia ter mais Tribunal de Contas de Pernambuco, eu já tinha decidido migrar para a área de controle, então eu acabei também não fazendo Cefaz-PE. Com muitos editais, eu resolvi realmente ir para os outros lugares, era mais por causa da carreira em si. O salário, obviamente, também, mas assim, eu já trabalhei com auditoria interna na área privada,
Então, eu realmente me apaixonei pela área de controle. Eu já sabia, desde o momento que eu conheci, assim, que eu comecei a estudar as disciplinas, que eu vi planejamento, orçamento. Então, assim, foi paixão. E eu disse, é isso que eu quero trabalhar no Tribunal de Contas, eu quero trabalhar em controladoria. E quando eu estudava para fiscal, não tinha, apesar de eu amar direito tributário, eu nunca fui aquela pessoa da área fiscal. E como eu já eu trabalhei também com contabilidade, em escritório de contabilidade, a área fiscal eu não gostava. Então, assim, era uma coisa que eu ia fazer mais pelo dinheiro mesmo, naquela época, mas aí o controle acabou casando tudo. E a questão de ir para outros estados, eu sou casada, não tenho filhos ainda, então, para mim, de certa forma, me dá uma mobilidade, né? Me permite ir para outros estados. Eu já fui para Tocantins, fui em Mato Grosso do Sul, passei também no Espírito Santo, Santa Catarina, e Olha aí, só, pelo menos viajando no Brasil inteiro você tá, né? algumas pessoas falam assim, "Ah, você está conhecendo o Brasil inteiro." Eu disse, ó, só tem uma diferença entre conhecer e ir lá fazer prova, porque É, eu ia, ficava trancada no hotel o dia todo, fazia a prova, voltava para o hotel, no outro dia vinha para casa. Então, assim, não conheci é, muita coisa. Mas mas até para Roraima já fui fazer prova. não, e assim, não sei se você foi fazer o fisco de Roraima ou a área de controle de lá, mas eu sei que o fisco de Roraima é assim, apesar do pessoal pensar, nossa, Roraima, é porque lá, assim, é muito disputado, é muito bom o fisco de lá, eles pagam super bem, condições de trabalho excelente. Então, assim, realmente tem gente que sai de cidades consideradas, assim, que ofereçam, né, uma boa qualidade de vida por conta do salário. Mas é bom você compartilhar também isso, de viajar e tudo mais, porque às vezes tem concurseiro que fica com medo de, poxa, será? Vou fazer prova em outro estado e tudo mais. E é bom você trazer isso pra gente. Não, exatamente. Eu sempre, até você questionou a questão se era pela carreira, pelo salário. Eu acho que é tudo, né? A gente tem que colocar na balança tudo. Aqui eu não vi muitas oportunidades. Então, assim, eu tinha que sair daqui. Era uma coisa que eu queria, é uma coisa que eu quero, a carreira em si. Então, o que eu sempre conversava com meu marido era colocar na ponta do lápis. Se a gente visse que o salário era bom o suficiente para que desse condição da gente dele ir também, porque aí ele vai ter que pedir demissão, tudo. Então, dele ir comigo e a gente lá conseguir ter nossos filhos e ter uma vida boa, uma vida confortável, e também poder viajar, ver nossos pais, ter essa certa liberdade financeira, então não tinha por que a gente sair, Ótimo. né? Ah, tá ótimo. Então, assim, já pontua aí uma coisa que é bom também, né? Se tiver um parceiro, um cônjuge, é bom pontuar, conversar sobre isso também, porque é uma das áreas da vida do concurseiro, né? Não é só o estudo, tem essa coisa da família, quando tem filho, marido, ou então às vezes até pai e mãe. Então, assim, é sempre bom a gente analisar e balancear tudo isso. E você já disse que, assim, na faculdade, durante a sua, não a faculdade em si, né, mas era acadêmica, você fez faculdade, mestrado e tudo mais, você já tinha uma certa familiaridade com a área de controle, área fiscal e tudo mais, mas foi depois disso que você decidiu a trajetória que você ia seguir. No início, quais foram as suas dificuldades, mesmo vindo da área de contabilidade? Nossa, eu digo que nessa vida concurseira, principalmente a gente que está iniciando, precisa ter muita humildade, porque para entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, eu fiz mestrado em contabilidade, mas quando eu sentei para fazer as questões de contabilidade, parecia que eu era analfabeta em contabilidade. Então, assim, obviamente, eu brinco, mas assim, obviamente que para quem nunca viu contabilidade é muito mais difícil. Como eu tinha uma base de faculdade e tal, ajudou um pouco, mas até certo ponto. Porque as questões realmente são totalmente diferentes do que a gente vê. E a gente sabe que na faculdade a gente não aprofunda Sim, até as questões teóricas e tal, mesmo trabalhando com, eu vou falar aqui uns assuntos de contabilidade, mas mesmo trabalhando com demonstração de resultado, com fechamento de balanço,
quando você chega para a questão, é totalmente diferente. E no mestrado piorou, porque o mestrado acadêmico é mais aquela coisa da ciência, então é mais abstrato ainda. É diferente, o mestrado é diferente da prática, do que eu trabalhava na empresa privada, e é mais diferente ainda do que a gente vê em concursos. Então, assim, até conversei com uma amiga um tempo atrás, que ela falava para mim, eu não aceito eu não saber fazer as questões de contabilidade. Eu não aceito, porque eu fiz graduação, eu fiz pós, eu fiz... Tu tem mestrado? Eu disse, pois é, pois eu aceito que eu não sei nada, aí que eu vou começar a dar aula 00 para acompanhar, porque não tem como. Você achar que já sabe lá e não tem como. Essa diferença, você considera que seja o estilo de cobrança da banca organizadora, você que já fez aí várias provas pelo país, né? Acho que já tem mais ou menos um apanhado de estilos de bancas organizadoras. Você considera essa diferença da academia para o concurso público uma característica diretamente ligada a bancas organizadoras ou realmente o conteúdo exigido em concurso público se difere muito do que você aprendeu na academia? Porque, assim, muita gente acaba querendo aproveitar o estudo da academia para o concurso público, e eu percebo que o erro, assim, na maioria das vezes, não é nem o conteúdo em si, mas a forma como a pessoa quer estudar para o concurso público, que é aquela coisa de se tornar especialista em toda disciplina que é exigida ali no edital. Então, assim, você percebe essa diferença no edital em si, na banca organizadora, ou realmente no seu método de estudo? Olha, eu acho que em tudo. O método, principalmente assim, no mestrado, está muito voltado para a área de pesquisa. Então, a gente aprofunda muito a questão das empresas e que ainda é diferente da prática. Eu lembro muito, isso era muito forte na minha memória, porque quando eu ia para congressos e tal, eu via que o que era tratado ali é muito diferente do que o que a gente está lidando ali. Quem trabalha realmente com contabilidade está lidando. Então, é uma pegada mais científica mesmo, mais de pesquisa mesmo, mais de futuro. E concurso não. Concurso, você tem ali uma DFC. Ele pega trazendo para a contabilidade, né? Os pronunciamentos contábeis, ele pega ali a teoria mesmo, e a banca elabora uma questão e você tem que fazer de acordo com aquelas informações que ela está dando, certo? Na faculdade e no mestrado é totalmente diferente, a gente não faz isso. Até no trabalho em si, a gente, por exemplo, uma coisa, todo mundo acha que contador é ótimo em exatas. Eu, eu costumo brincar, as pessoas fazem essa conta, falam, ó, eu sou contadora, eu não sou calculadora, não. As pessoas acham que a gente vai saber fazer aquela conta rápida e tal. E não, a maioria dos contadores, eles têm dificuldade de fazer contas rápido, assim, porque a gente usa muito sistema. Então, Hum. é muito diferente. E por incrível que pareça, eu vou dizer para você, eu acho que eu aprendi mais contabilidade estudando para concurso do que na faculdade e no mestrado, porque realmente eles aprofundam. A gente lê mais CPC estudando para concurso do que na faculdade e no mestrado. Lá tem muitas discussões, muitos debates da norma, de como a norma foi feita, aquela essência mesmo, sabe? A teoria do... Já no concurso é aplicar. É você pegar ali, ele dá uma questão e você vai ter que responder. Então, a diferença é essa. O que você falou de muita gente querer ser especialista, eu até conversei com uma amiga e ela tinha me falado isso. Ah, não consigo pegar contabilidade e tal. Daí eu indiquei, ó, pega os PDFs e tal, vai estudar, vai ler. Depois de um tempo eu falei, e aí, como é que tá? Conseguindo aprender? Ela falou, não, eu resolvi fazer uma pós em contabilidade para para aprender mais rápido. Aí eu falei, Meu Deus, mais rápido. Jesus amado. pois é, vai atrasar. Para o concurso, a gente precisa aprender a fazer a questão. E muda também, você citou as bancas, né? Dependendo da banca, muda. A FGV cobra de uma forma bem diferente do Sebrasp, mas ali a essência é a mesma. Agora, nenhuma banca vai ser igual à faculdade e mestrado. A Sim, cobrança é diferente.
Não, e é excelente você pontuar isso, porque às vezes tem alguns concurseiros que chegam meio descrentes, e assim, essa coisa de você ter a humildade, que é o que você pontuou, de assumir que realmente o formato de cobrança ali é diferente, o estudo é diferente para concurso, muitos acabam desanimando, não aceitam. Não, esse aqui tá errado, então esse professor sabe de menos, não é isso. Mas assim, você estudou para uma prova, passou a prova, pronto, acabou, assim, né? Não tem que se tornar especialista naquele assunto. Você vai trabalhar com aquilo, obviamente, mas assim, a sua bagagem acadêmica ela não vai ser excluída depois que você entrar ali naquele órgão, aquele lugar de trabalho. Eu queria entender um pouco também como era a sua rotina de estudos, Tainan. Se você estudava o dia inteiro, se você conciliou o trabalho com o estudo, quantas horas por dia você estudava, se você adotava mais PDFs, videoaulas, ou conciliava os dois. Então, eu digo que eu vou ser cancelada, porque o meu método de estudo foi, assim, uma coisa bem radical, sabe? Eu sempre vejo a galera falando muito de equilíbrio e saúde mental e tal, que eu realmente concordo muito. Só que, como eu disse, eu sou concurseira da pandemia, né? Quando começou a pandemia, eu perdi o vínculo, né? Eu era funcionária, carteira assinada e tal. E aí, com a pandemia, a gente sabe que o mercado ficou bem, né? Bem, a questão ficou bem preocupante. Então, eu perdi o vínculo CLT e passei a ser prestadora de serviço. Hum, Mas aí continuei trabalhando. Só que o que que acontece? É, eu não tinha muito aquela coisa assim de, vou estudar só tal hora. Não, por exemplo, eu acordava 3 horas da manhã. Na verdade, eu coloquei uma meta, né? Eu coloquei uma meta de que, assim, eu vou começar agora, estou na pandemia, tem um monte de gente que vai começar a desacelerar. Então, o que é que eu queria? Fazer uma base, eu sabia que eu tinha que formar uma base primeiro, eu estava começando do zero para concursos. Então, a minha ideia era fazer uma base durante um ano, terminar ali aquela parte chata, que é a parte teórica, de leitura e de ver todo o conteúdo, e depois ir descansando. Então, eu já estava acostumada a essa pegada de estudos e de estudo e trabalho. A minha vida toda, eu comecei a trabalhar com 16 anos, então a minha vida toda eu sempre estava trabalhando e estudando. Já desde o colégio, era colégio, estágio e ensino médio e pré-vestibular. Depois eu comecei, já entrei na faculdade, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, largava 10, chegava em casa 11 horas, não dormia, ia estudar, depois cochilava 2 horas e ia trabalhar. meu Deus. Então, assim, minha vida já foi nesse ritmo. Então, aí depois fiz o mestrado trabalhando também, e quando terminou o mestrado, foi justamente, eu defendi dia 16 de março, no dia 20 fechou tudo por causa da pandemia. E aí eu disse, nunca mais eu estudo. Parei, acabei o mestrado, não vou estudar para mais nada, agora eu vou descansar, vou ter bebê, né? Só que aí não deu, aí aconteceu, a pandemia durou mais do que o que deveria, eu Nossa. comecei a ficar bem preocupada e começava a ver os noticiários e ficar bem triste, sabe? Aquela situação assim, de assim, ó, eu vou ficar mal, então é melhor arrumar alguma coisa para fazer. Vamos voltar a estudar. Pronto, então aí eu voltei a estudar para concurso e coloquei essa meta. Só que eu sabia, a minha ideia era pelo menos chegar pertinho ali, os concursos estavam suspensos, Uhum, então a minha ideia era chegar um pouquinho perto de quem já vinha estudando há muito tempo, que provavelmente nessa época de pandemia ia parar um pouquinho. uhum. Então eu disse, vai ser Melou. agora. Foi. Aí eu falei, eu vou ser radical. O que foi que eu fiz? Rede social, saí de tudo. É, todas as minhas redes eu cancelei, só ficava com o WhatsApp e para tratar de assuntos urgentes, né? Trabalho e família. Minha mãe já sabia, meu pai, quando eu estava estudando, desligava o celular. Meu marido também já sabia os horários que eu estava com o celular desligado. Então, assim, muitas vezes eu acordava 3 horas da manhã, passei um período acordando 3 horas da manhã e não parava, assim, trabalhava. Quando não estava trabalhando, estava estudando. Quando não estava estudando, estava trabalhando ou fazendo alguma coisa de casa. Então, era sábado, domingo, feriado, eu realmente não tinha descanso. Folga. Foi uma loucura. Foi Meu uma Deus. loucura. Foi meu marido falar.
Eu estava até conversando com ele, aí ele falou, fala para ela que tu era um carro desgovernado. Estudou que nem uma louca. Era o tempo todo. E assim, me cobrava muito. Eu não aconselho, quer dizer, ó, as pessoas falam muito assim, né? Ó, a gente tem que ser equilibrado e tal. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não me arrependo. Eu acho que as pessoas, eu acho que o essencial é a gente se conhecer. Hum. Eu já tenho esse ritmo, eu já tinha esse ritmo de trabalhar, estudar o tempo inteiro e tá sempre nisso. A minha família mal me via, não digo assim, meus pais, né? É, meu pai e minha mãe, eu sempre, todo sábado, ia almoçar com eles e tal. Era o momento deles, assim. Mas, por exemplo, minha sobrinha nasceu na pandemia, então eu me cobrava, me culpava, porque, poxa, eu queria estar mais perto. E principalmente no momento de pandemia, né? Que você pensa, se acontecer alguma coisa. Sim, a gente já Mas ao fica mesmo, preparada para o pior, né? isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era a minha única chance, talvez, de chegar pertinho ali do pessoal, de encostar ali no pessoal. Porque eu já conhecia gente que estudava 5, 6 anos. Eu falava, como é que eu vou, né, diminuir esse tempo, reduzir esse tempo? E ao mesmo tempo, eu sempre me achei um pouco lenta, sabe, para as Meu coisas. Deus. Então, eu achava assim que para o que uma pessoa aprendia em 2 horas, eu levava 4 horas para entender, porque eu gostava de analisar e de olhar. Então, Aquela assim, coisa bem acadêmica mesmo, né? exatamente. As minhas horas de estudo tinha que ser sempre maiores do que a dos outros. Então, por isso que eu estava sempre estudando. Então, o momento que eu não estava, eu me culpava. Por um lado é ruim, mas assim, para mim, como eu tinha colocado essa meta, que foram aí de 2 anos, eu acho que 1 ano e meio, na verdade, eu estudei 1 ano e meio para fiscal, depois migrei para controle, e aí, assim que eu migrei, eu já consegui aprovação na CGE do Mato Grosso do Sul. E aí foi edital, e pós-edital, em cima de pós-edital. Então, por mais que eu quisesse ali, eu falei, não, vai ser 1 ano e meio de estudo, né? Fazer a base e depois eu relaxo. Só que aí começaram a sair os editais. A gente voltou da pandemia, né? E os editais começaram a aparecer e eu falei, como é que eu vou parar agora? Não posso parar. E aí o pessoal falava, meus amigos, né? Cadê tu? Sumisse, o que aconteceu? E eu entrei numa também de não comentar muito, então quase ninguém sabia que eu estudava para concursos. Eu digo que eu entrei no modo caverna. Eu literalmente, eu literalmente entrei numa caverna, então assim, eu não falava com ninguém, era só meus pais e minha família. O isolamento social, de certa forma, contribuiu para isso, porque aí Hum. ninguém podia sair mesmo. Então, né, você. Agora também aquela coisa, eu nunca fui de sair muito, sempre fui muito caseira. É, não era de estar muito em festa, sabe? Era no máximo sair para jantar com meu marido, com os amigos e tal. Então, também não me afetou muito. É por isso que eu digo, cada pessoa precisa se conhecer e saber o que Sim. vai ser válido para si ou não. Eu não posso dizer que é certo ou errado. A questão de redes sociais, eu vejo muita gente falar. Tem gente que posta seu estudo, que faz tudo e passa. Ótimo. Para mim, eu sabia que não ia me ajudar, que não seria bom para mim. Eu realmente queria, sabe, me fechar naquele momento e todo o tempo que eu tivesse, eu queria que todo o tempo que eu tivesse fosse para o estudo. Eu sabia que se eu parasse ali 5 minutos para olhar o celular, depois eu ficar. Aquele tempo eu poderia estar estudando. Então, eu digo que eu achava conforto no desconforto, porque um filme, eu sou um pouco exagerada, mas, por exemplo, eu não assistia um filme, eu não assistia a série, mas eu me conhecia, eu não sei assistir série só um episódio, eu tinha que assistir tudo. Então, eu sabia que era melhor nem começar. Então, muitas vezes, assim, meu marido deixei assistir sozinho, bichinho assim, sabe? Ele parecia que era concurseiro como eu, porque ele também não fazia nada. Até falava, Tadinho. vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa. Ele, não quero não, tá tudo bem aqui. Então, isso para mim também foi muito bom, sabe? Porque foi um apoio assim que ele me deu, mas ao mesmo tempo eu me cobrava de, poxa, eu preciso dar uma atenção maior, eu preciso, sabe? Então, é aquela coisa que eu acho que cada pessoa tem a sua realidade e nunca eu não vou dizer nem 100% tranquilo, mas nunca é tranquilo para todo mundo. Às vezes a gente olha a realidade de tal pessoa e diz, se eu tivesse naquela realidade, para mim seria muito mais fácil. Mas você não sabe. A questão é que ninguém sabe o que é que o outro tá passando. Então é muito fácil dizer, tá certo ou tá errado fazer dessa forma. Mas é a pessoa, é o que ela tá passando e é ela se conhecer também.
Então, cada um tem que procurar entender o que vai facilitar a sua trajetória. Não, excelente. Assim, a Tainan já trouxe aqui pra gente mais ou menos um espelho do que foi o concurseiro da pandemia, né? Ela já começou falando, concurseiro da pandemia. Que, assim, realmente, quem eu entrevisto e estudou durante a pandemia foi nesse nível, nível hard mesmo, porque acabou que a pessoa não tinha muito o que fazer, né? Muitos perderam o emprego, então, assim, enxergaram no desemprego uma injeção de ânimo para poder se dedicar aos estudos. E a palavra-chave é isso que ela falou mesmo, é autoconhecimento. O que funcionou para ela pode não funcionar para você, ou então às vezes funciona também, né? Essa coisa das redes sociais e tudo mais. Eu digo pelo que eu acompanho nas entrevistas com os alunos, e eu sei que 90% deles desativam as redes sociais. Tanto que a gente foi fazer live agora com os aprovados da Receita, nenhum tinha Instagram, quase nenhum tinha. A gente tinha que criar uma conta para entrevistar eles, porque eles realmente, assim, abriram mão de rede social por conta dos estudos. Então, assim, é questão de autoconhecimento, essa confusão que às vezes o pessoal faz com a academia e o estudo para concurso, que é de fazer esse estudo detalhado, que às vezes acaba perdendo um pouco de tempo. Assim, se dedicar, né? 100%, Tainan. E você já trouxe pra gente que se dedicava bastante, mas eu queria saber se você também teve essa coisa da prática. Você fez muitas questões, você fez simulados, simulou ali a hora da prova. Sim, até você tinha perguntado a questão do PDF, né? PDF e videoaula. Eu sempre preferi PDF porque eu achava bem mais rápido e acaba que as videoaulas muitas vezes eu ficava mais dispersa. Utilizei também videoaula, mas assim, bem pontualmente, algumas disciplinas como estatística, como economia, em alguns assuntos que eu realmente não estava conseguindo entender, então eu ia para a videoaula, mas PDF no geral, e algumas disciplinas que eu precisava pegar no pós-edital, eu utilizei inclusive os simplificados. Ah, É, nas questões, durante a base teórica, né? Então, eu gostava muito de fazer as questões assim que terminava o capítulo ali das aulas, e depois, durante a base, né, acho que um ano e meio ali, eu fiquei PDF, questão de PDF, teoria, e depois eu parti para o sistema de questões mesmo, para praticar ali, né, para ver realmente como é que a banca cobra, e até para simular ali a questão da prova. Agora, eu cometi um erro, assim, quase fatal, eu digo, porque eu sempre achei que simulado era uma perda de tempo. Aí eu pensava assim, não, o tempo que eu estou fazendo simulado, eu poderia estar estudando umas 5 questões, vendo ali porque eu errei e tal. Então, eu não fazia simulado, né? Eu falei, não, eu falava, não vou perder esse tempo, vou estudar, que é melhor. Achava que não estava estudando, fazendo simulado. E eu descobri depois que, ó, eu fiz a prova, não era fiscal do Espírito Santo, você faz Espírito Santo, você faz Roraima e ISS Campina Grande. Inclusive, fui aprovada aqui no ISS Campina Grande, uma coisa boa. mas mas eu sempre percebia que eu não conseguia ler a prova toda. Só que na minha caixinha, eu achava porque era prova de auditor, era muito difícil, ninguém conseguia terminar no tempo, não dava tempo, era impossível ler isso no tempo. E aí eu não fazia simulados. Quando chegou na prova do TJTO, na verdade eu passei acho que 10 meses sem fazer prova alguma, só estudava, só fazia a base. Quando eu comecei a fazer prova, o pessoal, não, vai fazer prova, vai fazer prova. Inclusive tem um amigo meu que falava, você tem que fazer prova, sai de casa, está certo. Fui fazer a prova do JTO, que era para contador. Quando chegou lá, eu li, eram 80 questões, eu só consegui ler 50 questões. Eu já estava Consegui ler morrendo 50 aqui questões, nas últimas. fiz a discursiva correndo, e depois que eu fui olhar o gabarito, eu tinha acertado 44 questões das 50 que eu li. Aí eu falei assim, eu acho que eu estou descobrindo um dos meus problemas, porque eu estou batendo muito na trave e eu não me preocupava com essa questão de não terminar a prova. Até que eu conversei com um amigo, e aí foi quando eu me abri mais para conhecer o pessoal, né? Porque eu realmente não, nem o pessoal que ia fazer prova, eu não conversava com ninguém.
E eu só vou começar a trocar ideia com o pessoal. Isso é muito importante, a gente aprende muito. E aí, esse ex-concurseiro, que agora é auditor e virou meu amigo, ele conversou comigo e falou: "Não, você tem que fazer simulado. Até a prova que você faz do Amazonas deu um problema ali." E eu falei: eu não consegui terminar a prova, mas que veio matemática e nem era para cair matemática. E o pessoal, além de responder a prova, ainda respondeu a de matemática que não caía. Então, eu falei: como é que vocês conseguiram isso ali? Dava para fazer, dava para ler a prova 2, 3 vezes. Aí eu falei: eu não consegui nem ler uma. Então ele falou: não, você tem que treinar. E aí foi aí que eu descobri essa deficiência, que era com simulado, e comecei a fazer simulado. Depois que eu apliquei isso, e a próxima prova era da Seconte Espírito Santo, para auditor, eu fiz 7 simulados na véspera da prova, 7 simulados. Chegou lá na prova, a prova mais pesada que eu já tinha feito, assim, achei, foi Sebrasp, achei dificílima, foi junto com a discursiva, e eu consegui ficar em 10º lugar lá. Eu falei, realmente, eu acho que eu tinha um problema, e Não estava aí, treinando, né? tempo, eu precisava fazer simulado para treinar tempo, e depois disso aí, para você ver que, assim, não existe aquela coisa, tem que fazer, tem gente que ama simulado, tem gente que odeia, mas para mim foi necessário. Sim, sim. Toda a prova agora eu faço simulado antes, Não toda. assim, às vezes não é nem tanto pela aquela questão de pegar as questões e tudo mais, mas esse tempo de prova que é um pecado que muitos concurseiros cometem, viu? Muitos, não é só você não, muita gente. Uma das coisas também que me fez migrar da área fiscal para a área de controle foi a questão de, muitas vezes na área fiscal, não ter lotação nas capitais, né? Por exemplo, a Cefa Pará, eu estava estudando para fiscal quando saiu o Cefa Pará, mas eu não queria fazer porque corria o risco de ir para os postos fiscais, né? De ficar nos interiores e tal. E a mesma coisa também é a Receita Federal. Por isso também que eu nunca pensei. Na verdade, o meu desejo sempre foi ser mãe. Então, eu queria ficar na capital, porque eu dizia assim, eu quero passar, é o nome no diário e o menino na barriga. Então, eu quero passar na capital já para ter condições de engravidar e tal. E se eu fosse para a fronteira, ou se eu fosse para o interior, seria mais complicado. Tudo bem que depois você pode voltar, mas é que eu tinha essa urgência, né? Então, foi um dos fatores também que me fizeram migrar para a área de controle, o fato de poder ficar nas capitais. Nossa, que excelente, assim, você compartilhar isso com a gente, Tainá, porque, assim, às vezes também, às vezes não, tem muita mulher também que assiste essas entrevistas e tem esse sonho, que nem você, de ser mãe, e a gente sabe que a área de controle, a área fiscal, assim, elas são as que melhor pagam no universo dos concursos públicos, então acaba se tornando a primeira opção, mas muitas vezes a mulher tem esse receio também de concorrer a uma vaga por conta disso, né? Que bom que você está trazendo pra gente aí esse leque de possibilidades, né? Compartilhando conosco essa trajetória. E para a gente finalizar agora, Taina, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que vai nos assistir, que está estudando ainda para concurso público, compartilhar conosco aí uma palavra, uma mensagem, talvez, ou até mesmo um erro que você cometeu, ou um acerto que você teve, que você gostaria de compartilhar com o pessoal. Eu acredito que acertos foi sempre ser muito pé no chão, sabe? E sempre entender que tem uma frase que eu gosto muito que diz o esforço ele supera inclusive o talento. Então, assim, eu nunca me achei é, fora da curva, super inteligente, mas eu sempre fui muito esforçada. Eu sempre acreditei muito que dava para chegar. Então, quando eu estava fazendo alguma questão que eu vi que esse assunto está difícil, isso me motivava mais para querer aprender aquilo e querer vencer aquela etapa. Então, eu ficava, obviamente, se o peso era grande ou não, né? A gente tem que ponderar isso também. Mas eu converso muito com muitas pessoas e eu vejo que agora eu quero que todo mundo faça concurso público, né? Todo mundo estuda para concurso. Então, eu converso muito com amigos, com pessoas e tento incentivá-las a estudar. E aí, às vezes, eu fico um pouco triste porque eu escuto muito, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não. Só que, assim, às vezes a gente precisa também fazer uma avaliação da nossa vida, porque tudo que a gente quer, ou eu não sou capaz, já escutei muito também. Se a gente tem um sonho, a gente precisa realmente se esforçar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa colocar ali. Nada vai ser fácil. Hum. Nada vai ser fácil para ninguém. Existe
essa ilusão de que a situação de um é mais confortável que a situação de outro, principalmente para quem estuda para concurso. Tá todo mundo ali, eu não tenho 10 horas por dia para estudar, mas você tem duas. Talvez demore mais um pouco para você passar, mas vai, a gente conhece diversas histórias. Eu conheço gente que passou com 3 filhos estudando, conheço gente que era desempregado e que a esposa bancava e que estudou. Então, assim, gente que não tinha nada, só tinha um cartão, não tinha um cartão, gente que fazia entrega de iFood. E as pessoas conseguiram passar, sabe? Começa num concurso escada, vai subindo, mas assim, não deixar esse sonho escapar simplesmente porque você olha para fulaninho e acha que eu tinha que ter aquilo, eu tinha que ter aquelas condições perfeitas para chegar ali. Isso não existe, porque até fulaninho provavelmente sofreu muitas coisas ali naquele processo. Nenhum estudo é linear. Ninguém vai estar sempre 100% ali. Inclusive, em pós-editais, teve um pós-edital meu que minha avó fez cirurgia de câncer, minha mãe fez cirurgia na outra semana e meu pai fez cirurgia na outra semana, e eu estava em pós-edital. Então, assim, sabe? Tive outros problemas também, então todo mundo vai ter algum problema. Talvez não seja exatamente o seu, mas vai ter, e tudo isso mexe. E cada pessoa tem um repertório e lida diferente com as diversas situações da vida. Então, busque uma solução para o seu problema e não um problema para cada solução. É isso que eu deixo aqui para o pessoal. Nossa, excelente, Tainan. Obrigada aí pela sua participação aqui conosco. Com certeza, quem assistir essa entrevista vai sair assim muito vai sair mais rico, na verdade, né, de aprendizado, não só sobre concursos públicos, mas sobre a trajetória, a vida pessoal aí durante essa árdua caminhada, né? E você que está nos assistindo do outro lado da câmera, fique sabendo que nesse mesmo canal temos outras entrevistas com aprovados, temos também videoaulas gratuitas, fique à vontade, aproveite, explore bastante. E a depender do concurso que você for estudar, saiba que além da Tainã, né, temos outros concurseiros também aprovados com o nosso material, e o link dele está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.